Bom, vamos lá. Eu não errei, né? É Fernando Scheller mesmo ou Isso. tem uma pronúncia, Não, tá certo. tem alguma brincadeira aqui? É com muito prazer que hoje a gente conversa com o escritor Fernando Scheller. A gente vai falar sobre o seu romance de estreia, sua estreia como romancista. O Fernando Scheller, que é jornalista, esse ano lançou o romance O Amor Segundo Buenos Aires, que saiu pela editora Intrínseca, que fala sobre amor de uma maneira plural. Inicialmente a história de amor de um homem por uma mulher que vai atrás da sua amada, e ele sai do Brasil e vai para a Argentina atrás dela. Muitos amores se encontram nessa cidade literária. Fernando, muito obrigada. Obrigado por você pelo convite. Conosco. O brasileiro não tem muito hábito de ler a nossa literatura, nem a brasileira e nem a latino-americana. Você acha que isso acontece por quê? Eu acho que tem um certo preconceito com tudo que é brasileiro de uma maneira geral. Acho que acontece com filme, acontece um pouco com música. Acho que a gente está vendo cada vez menos músicas brasileiras sendo tocadas no rádio. Eu acho que literatura, isso é onde está mais exacerbado, assim. Se você perguntar hoje para uma editora o que menos vende, vai ser literatura de ficção nacional, assim, quer dizer, como categoria. Falta um pouco da preocupação. Óbvio que eu escrevi o livro para mim, você tem que escrever o livro para você, mas assim, você tem que ter uma certa preocupação com que o livro seja acessível, né? Vai fazer o livro que você quiser, mas assim, eu tive uma preocupação com que fosse acessível para todo mundo. E ele realmente é, né? Você se sente viajando pela cidade. Quem não conhece Buenos Aires tem vontade de ir, como a livraria, que tem o bar de jazz embaixo, que eu acho assim, um momento fantástico. E isso tá lá, né? Isso não é ficção, tem partes reais. Até optei por fazer assim, já estou escrevendo o próximo livro. Também tem uma coisa de lugar muito forte, mas talvez não tão marcado. Mas eu acho que é um pouco de medo meu de pular da não ficção, que meu primeiro livro foi um livro de não ficção, fui lá pro Paquistão, escrevi, e aí era aquilo, de pular de uma vez para literatura. Talvez até um medo de falta de capacidade, porque você nunca fez, né? Então eu comecei a localizar e fazer uma coisa que também tivesse essa pegada de quase um guia turístico, né? Que na verdade depois, quando a editora viu o livro, ela falou, não é isso. É bonito, vai dar para fazer uma edição legal, mas esse é um livro de ficção, a história é boa e é nisso que a gente vai se concentrar. O Hugo vai pra lá atrás da Leonor. Ele se apaixona rapidamente por essa mulher que tem um andar misterioso, que tem um jeito de falar que ele acha muito curioso, né? É a primeira vez que ele se apaixona, ele é um novato com quase 30 anos nessa arte da paixão. E a Leonor vai buscar o pai, vai buscar esse amor do pai, que é argentino, que é um pensador. Essa ida do Hugo a Buenos Aires, atrás da Leonor, é só atrás do amor ou é uma certa maneira também de sair do sufocamento que ele tem aqui? Porque eles têm relações sim muito contrárias. A Leonor busca o amor do pai e o Hugo tá buscando sair um pouco do quanto a família ele sufoca, né? Eu acho que o Hugo é o tipo de pessoa que ele foi meio deixa a vida me levar, assim, sabe? Ele é a pessoa que é empurrado pelas circunstâncias. Ele é uma pessoa que tudo tava bom, até que chegou uma hora que ele falou, não, agora eu vou atrás de uma coisa que eu realmente quero. Eu conheço algumas pessoas assim. Na verdade, a ideia principal do livro, quer dizer, a primeira coisa que surgiu pra mim foi assim, eu quero começar com um final e eu quero terminar com um começo. E a ideia do Hugo e da Leonor se separando foi a primeira coisa. Quer dizer, eu sabia que eu queria começar com um final de uma relação que vai abrir outros começos. E eu vi uma situação que eu não tenho ideia, eu não fui lá, não cheguei na pessoa, perguntei o que estava acontecendo. Eu estava em São Telmo, exatamente onde se passa o primeiro capítulo do livro, e eu vi esse casal na rua e eu mais ou menos concluí que ali estava alguma coisa acontecendo de não muito interessante. E essa mulher a quem eu devo muito, que eu me inspirei na Leonor, porque ela era muito bonita, muito esguia, e eu falei, não, que essa mulher que eu não sei qual é o nome dela, não sei da onde que eu tirei Leonor também, que eu não conheço nenhuma Leonor, mas não sei, é uma coisa que vem, às vezes a inspiração vem assim, ela é meio choque, e depois você vai, a partir dessa inspiração tem muito trabalho. E você foi muito justo com os seus personagens, porque a gente começa com a história do Hugo e da Leonor, e vai passando para outros personagens que também se gostam, que tem um amor muito grande rodando. Primeiro você ter colocado a figura masculina indo atrás
atrás da feminina, porque a gente tá acostumado, não na literatura, mas no mundo real, que a mulher sempre acaba indo atrás, né? Você sabe que teve uma crítica que saiu do livro no Estadão, que o livro é uma novela, ele tem uma estrutura tradicional de romance mesmo, não só do romance no sentido de gênero, mas no romance de ser uma história de romances, tem uma pegadinha de folhetim. Vamos desafiar o que é comum nisso. Então a gente começa desafiando o gênero, a gente desafia um pouco mais pra frente qual vai ser o melhor casal, o casal mais feliz. Por que não ser um casal homossexual? Sim. Por que não você tratar de uma maneira muito fluida isso, sem porque eu sempre acho que os personagens homossexuais, volta e meia, mesmo em livro, mesmo em autores, quer dizer, parece que tem uma diferença, e pra mim era muito importante apagar isso, assim como apagar, por exemplo, a Carol. A mulher pode errar, a mulher pode se reconstruir a partir dos seus próprios erros, sabe? É um folhetim que desafia o que a gente pensa que um folhetim deve ser. A naturalidade do Eduardo no livro é uma coisa tão bonita, porque ele aparece, acontece, em determinado momento talvez ele vá conhecer alguém, né? Ele pode também ser feliz no amor, e ele é um grande amigo, e ninguém tá discutindo a questão. Você sabe que isso tem uma coisa muito, talvez minha, do que às vezes a coisa simplesmente Tem uma autora americana, chama Joyce Carol Oates. Ela fala que você não pode deixar o personagem decidir sobre você, que você é o Deus da sua criação. Sim. E você é o mestre daquilo, e às vezes parece certo, porque o personagem está te levando daquele jeito, aí você tem que parar e falar não. Mas assim, teve algumas coisas que aquilo foi me levando para algum lado, os personagens foram me levando e eu deixei, e simplesmente porque tinha que ser aquilo, assim, aquela situação. Por exemplo, Daniel é um personagem que poderia, as pessoas adoram. Eu acho que a primeira coisa desse livro é que recebo muita gente falando comigo. O Daniel aparece muito nas perguntas das pessoas, e Daniel podia ser um personagem totalmente fora do que seria o protótipo, do que você esperaria, especialmente de um personagem gay. Ele é muito mais tradicional e funciona, porque é ele. Eu acredito que você tem que fazer que nem a Joyce Carol Oates fala, que você tem que ser o mestre da sua criação, mas às vezes você tem que se deixar levar também. Teve alguma música que você ouviu? Ou alguma trilha sonorinha especial? Teve alguma coisa que te acompanhou enquanto isso? Tem um blog no site da Editoria Intrínseca que eu estou escrevendo todas as semanas. Eu uma vez fiz uma playlist do livro e teve gente que ficou muito irritada comigo, porque não tinha nenhuma música tipo Tango de Buenos Aires, porque assim, não é a pegada, não é isso, entendeu? Assim, por exemplo, o Hugo passa por uma história de superação, e tem uma música da Nina Simone que é I Wish I Know How It Feels to Be Free, alguma coisa assim, que eu ouvi muito para concluir aquela história do Hugo, especialmente o capítulo com a mãe dele. A música que eu ouvi nesse primeiro capítulo, a música que me inspirou foi a música do Try a Little Tenderness, uma música do Otis Redding na versão dele. Teve uma música do Cazuza, O Tempo Não Para, que eu escutei em espanhol lá. As músicas que a gente via no rock brasileiro, que a gente não vê mais, era uma urgência de viver, assim, que tinha, até porque muitas das pessoas já morreram, né? E essa urgência de viver, essa sede das coisas que os personagens do livro têm. Às vezes eu tô lendo e eu gosto muito do livro, mas não é uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Claro. E pra mim isso era muito importante, que houvesse uma identificação. Você sabe que as pessoas falam pra mim que jornalismo tem a ver com escrever, e na verdade assim, eu vejo relação quase nenhuma. Você vai tão no mindset de que você tem que conseguir a história, que você tem que falar com as pessoas, que eu acho que o romance e a literatura, ela precisa de tempo ocioso, entendeu? No melhor sentido da palavra. Você tem que estar lá com a cabeça vazia, porque, por exemplo, eu fui para a Grécia. Eu estive na Grécia no ano passado fazendo a cobertura da crise na Grécia, quando as pessoas não tinham banco, não podiam tirar dinheiro do banco, só 60 euros por dia, aquela confusão, e não dava tempo de fazer mais nada, porque você estava correndo, tinha um protesto aqui, e assim, foi um lugar que não me inspirou a fazer um romance, por exemplo. E eu não vejo o meu trabalho jornalístico como um trabalho autoral. O que vem depois do Amor Segundo Buenos Aires? Então, tem um romance que eu estou escrevendo, que assim, quem for no meu blog da Intrínseca já vai ter uma ideia do que vai ter no próximo romance. O que eu posso dizer por enquanto é que se passa no Rio de Janeiro. Então assim, a minha próxima viagem vai ser mais curta, mas vai ser um romance que vai se passar numa época que não é atual, então ele exige uma certa pesquisa, e eu sou muito chato com pesquisa, então assim, eu consegui um acesso a um jornal grande, a um grande jornal que não existe mais desde os anos 40, que é o JB,
E eu tô lendo tudo sobre a época onde se passa o livro. Eu acho que eu encontrei o meu estilo, eu encontrei a minha veia. Quero escrever os livros que eu gosto de ler. Se alguém quer escrever livro, assim, gente, uma coisa que me decepciona, tem um livro que eu amo e que o final me decepciona. O final, isso foi até uma discussão que a gente teve na hora de terminar o livro. Embora ele seja um folhetim, ele não é um folhetim muito exacerbado, é controlado, é o meu estilo. E no final, tinha uma das pessoas que estavam falando assim pra mim, a Kátia Ferreira. Kátia Ferreira é minha anja da guarda. Aliás, eu preciso falar uma coisa, que tem uma das coisas que eu mais gosto do livro, que é a ideia da Kátia, que é o capítulo escrito em segunda pessoa, que eu acho que é um exercício de estilo, e ela falou, não tem que ser isso. Eu falei, como eu não tive essa ideia antes? Mas aí a Kátia também falou assim, e aí tem aquela coisa dessa negociação que é fazer um livro. Às vezes, a Intrínseca deixou muito na minha mão, então as decisões finais eram todas minhas. Quando eu não sabia o que fazer, eles falavam pra mim, a decisão é sua. E uma das decisões que eu tomei, que eles questionaram, que eles achavam o final, o último capítulo subia um pouco o tom do resto do livro. E eles falaram, mas você não quer baixar um pouco? Eu falei assim, não, gente. Final é pra ser mais, não é pra ser igual. Detesto o livro que termina. Sabe assim, você tá empolgado, você tá querendo saber, você tá se despedindo daquelas pessoas. E um livro, mais do que um filme até, um livro te exige muito mais do que um filme em termos de tempo, em termos de... Então, assim, não pode simplesmente terminar. Para mim, livro não pode simplesmente terminar. O final tem que ter um punch. O Literatórios é um canal de literatura brasileira e latino-americana, essencialmente. Eu gosto de pedir para deixar uma indicação de autor brasileiro ou latino-americano, ou ambos contemporâneos. Tem uma autora brasileira, eu não sei falar o sobrenome dela. E eu li 2 livros, por acaso, uma das poucas ainda, um dos poucos autores brasileiros que estão publicando pela Intrínseca, que é uma gaúcha, Letícia Wiechowski. Sim. Autora do famosa A Casa das 7 Mulheres, mas tem um livro dela que saiu pela Intrínseca, foi o primeiro livro nacional que saiu pela Intrínseca, inclusive. Espetacular, se chama Sal. É de uma sensibilidade, eu gosto muito do livro seguinte dela, que é o Navega e a Lágrima, que também saiu pela Intrínseca. Não dá para comparar com o Sal, assim, porque ela trabalha muito a questão da proximidade com as tragédias gregas e a coisa do inevitável que eu estava falando, que às vezes e você sabe que aquilo vai para um determinado lado, você sabe, e você fica torcendo para que não aconteça, e acontece, e você aceita, porque tem que ser. Então, assim, eu acho uma aula esse livro. Latino, tem um livro que ficou comigo, não sei se existe no Brasil, eu li em espanhol, é de um autor peruano chamado Jaime Bailey, e é um livro chamado Os Amigos que Perdi, Los Amigos que Perdi, e é muito bom. Para não ficar nos de sempre, e para ficar num clássico, quem não leu Vargas Llosa, leia Pantaleão As Visitadoras, que é o meu predileto. Eu adoro. Querido, eu queria te agradecer novamente por ter vindo aqui. No momento onde as pessoas estão tão intolerantes, você falar sobre o amor de uma maneira tão ampla. Aí eu despeço dizendo que a gente conversou aqui com o Fernando Scheller hoje, por tempos melhores pra gente sempre. Até o próximo Literatórios. Boa leitura a todos. Tchau, tchau.